Notícias do front. Notícias da fronteira entre o bem e o mal. Notícias do front. Rapaz, mas não é que as fake news, as notícias falsas, estão por toda parte, como nunca estiveram. E tem gente aí que está ajudando. Por exemplo, só para citar um exemplo, vocês acham mesmo que o capitão está dezenas de pontos à frente nas pesquisas eleitorais de todos os outros candidatos? Não, né? Aí quando você vai olhar a data dessa notícia, é de quando ele estava vencendo aquela estúpida corrida presidencial de 2018. E aí você se pergunta o que essa notícia está fazendo aqui agora. E não é só, ela está sendo divulgada por gente bem intencionada e comentada. Como é possível? Como é possível? Todo mundo sabe que isso não é possível. É possível sim. As fábricas de fake news estão na ativa, estão caprichando, estão fazendo tudo o que não era para ser feito. As fábricas de fake news, neste momento que sites de deputados, empresários estão sendo fechados, essa gente está sendo processada e etc., o pessoal está descobrindo caminhos, jeitinhos, estão criando nomes falsos, estão criando sites falsos, está começando tudo de novo. Daqui a 2 anos isso vai ser uma praga espalhada. E a população menos preparada para enfrentar esse tipo de maldade, a população mais ingênua, mais inocente, acredita e divulga. E ainda tem aqueles que, como está na frente, vou votar nele porque não gosto de perder meu voto. Ora, faça-me um favor. Que país é esse? Notícias do front. Notícias do front. Vocês repararam que o Bozo... Opa, desculpe. O presidente foi curado. Acho que foi pela cloroquina. Vocês repararam nisso? Então, o nosso presidente, que agora deu de dar cloroquina para Ema, para mostrar a caixinha, aquela quantidade monstruosa que ele mandou o exército fabricar, não sei se o exército tem condições de fabricar alguma coisa, se tem laboratórios para isso, e que o outro lá de cima diz que foi proibido de utilizar lá, então mandou para cá e ele agora precisa gastar isso para justificar uma despesa monstruosa que pode colocá-lo em maus lençóis. Ele fez 3 testes que mostraram que ele estava com o vírus e agora fez outros que não está. Ele já pegou a moto e saiu para passear. É o que ele faz, ele passeia, ele sai para passear. Governar, ele deixa para os excelentes ministros que ele colocou lá. É assim que nós estamos. É assim que nós estamos vivendo neste país e o número de mortos aumentando cada vez mais. Cada vez mais. 1.300, 1.200, 1.350, 1.300. Não cai, não cai. E cai no final de semana, e aí dá para dar uma garibada e fica na base de 1.057 por dia durante uma semana. Eu acho interessante que os noticiários falam que, de acordo com o gráfico, a estabilidade na última semana foi de 1.057 mortos. Passa a ideia de que foi durante a semana, quando na verdade foi por dia durante toda a semana. Faz mais de 50 dias que nós não temos menos do que 1.000 mortos. Mais de 50 dias. Mais de 50 dias que no Brasil nós estamos acima de 1.000 mortos por dia. Por dia. E o nosso presidente sai para passear. Querem que eu chame como? A situação está muito difícil.
Muito difícil. Em Santos, lamentavelmente em Santos, podia ser em qualquer outro lugar, mas tinha que ser na minha terra, lá onde eu nasci, na Vila Belmiro. Em Santos, o desembargador choroso, pede desculpas da sua estupidez, da sua arrogância, da sua altiva prepotência. Ele pede desculpas em prantos, se arrepende, diz que não poderia ter feito o que fez, e etc. Enquanto isso, o advogado, que porque perdeu o cargo, presidente de uma comissão importante da OAB em Santo André, esse perdeu o cargo. E eu fico vendo nas redes sociais as pessoas discutindo, será que ele vai ser punido? Será que ele não vai ser punido? E aí a gente fica sabendo que parece que ele tem mais de 50 advertências, infrações ou coisa que o valha. É, desembargador, a situação é muito difícil, o senhor entende de lei. Deveria entender, né? Almeida Prado, grande sobrenome. Lá em Jaú, eu não sei se tem relação. Não sei se tem relação. Verbas para Covid, gente. Oh, meu pai, o que eu faço? Só 1/3 da dinheirama disponível para atingir o vírus no coração, só 1/3 foi utilizado, 2/3 estão parados no Ministério da Saúde. O ministro disse também não é para sair correndo para gastar. Tudo bem. Ele disse que não é uma corrida de 100 metros. Perfeito. E os motoboys vão fazer uma nova parada. Eu fico pensando quanto custa para o motoboy. Atenção aí, sindicato. Atenção, sindicato. Vocês sabem quanto custa para um motoboy? O que representa a férias de um dia para um motoboy do iFood? Para um motoboy, quanto custa? O que significa na renda dele? Então ele para um dia. Crente que está fazendo alguma coisa que vai render, alguma coisa que vai ser. Mas ele está lutando contra pelo menos 2 grandes, enormes, 2 corporações gigantescas, internacionais. iFood, Uber Eats. Eles dizem que são empregados do iFood e do Uber Eats. Uber Eats e o iFood dizem que não temos empregados. O que nós estamos fazendo é oferecer trabalho. Então, o autônomo vem e pega as entregas. Melhor do que ficar em casa esperando tocar um telefone que o chame para fazer determinada entrega. Os motoboys dizem que são funcionários. As empresas dizem que eles não são. Isso é briga para muito tempo. Atenção aí, motoboy. Ô sindicato, você está planejando o quê? Qual é a jogada? Tem política na história, não tem? Vocês querem depois o voto dos motoboys? Porque conseguir, será que vocês vão conseguir? Talvez vocês pudessem organizar os motoboys como um sindicato que realmente representasse a categoria em cooperativas de trabalhadores. E aí eles seriam patrões de si mesmos, funcionários de si mesmos, com direitos. Por que não vamos por esse caminho? Acho que seria mais fácil.